Está começando o Projeto SaaS. Olá pessoal, estamos de volta com o Projeto SaaS. Hoje a gente vai falar de um tema que é difícil você achar informação, é difícil você conversar com pessoas sobre isso, porque é um tema que recentemente até novo, né? A gente vai falar hoje sobre vendas enterprise, vendas para grandes empresas, né? Vendas para grandes contas, vendas bem complexas, né? Que envolvem muitos tomadores de decisão e vendas de software, né? Então a gente vai trazer aqui para vocês o Rodrigo Schettini, que ele é da Guiando Telecom. Então ele é um dos fundadores da Guiando, ele é o cara que está à frente da Guiando hoje aí, com seus sócios, e o Schettini, ele é o cara que cresceu muito nesse mercado, né, vendendo para grandes empresas, e pelo menos assim, ele também né, vocês já devem ter reparado que aqui no cast tem muita gente de Juiz de Fora, né, mais um aí de Juiz de Fora, mas é um cara que vai trazer muito conteúdo pra gente vai trocar uma ideia com isso, e antes, como sempre, estamos aqui com ele, meu companheiro inseparável, Rodrigo Nunes, né, hoje vai ter dois Rodrigos, então não pode confundir. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, tudo bom, Renan? Tudo bem, Schettini? Cara, eu tô muito animado pra esse papo de hoje, né? Venda Enterprise é uma coisa que não é fácil. Imagino aí que muito fundador de software pensa nisso como um bom canal para crescer a empresa. Afinal, é um mercado que tem muito dinheiro, mas também tem muita complexidade, né? Então, tô bem animado, vamos aprender bastante com isso daí. Seja bem-vindo, Schettini. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, Renan, Rodrigo. Um prazer estar com vocês. Estou aqui à disposição. Espero que eu possa passar algumas informações úteis para quem estiver escutando aí. Eu acho que seria legal a gente começar, Schettini, assim, primeiro vamos pontuar um pouco, né, assim, acho que é legal a gente entender um pouco, assim, eu sou muito curioso com esse tema porque é uma coisa que eu quero aprender até pra gente, nos nossos próprios projetos, a gente melhorar isso, então eu acho que vou perguntar muita coisa aqui de curioso que eu sou mesmo, mas eu não tenho tanta experiência, né, e eu queria entender um pouquinho, se pudesse pontuar, assim, como é que surgiu o seu negócio, né, a Guiando, acho que hoje só chama-se Guiando, né, eu conheci como Guiando Telecom, não sei como é que tá isso hoje, mas como é que é esse negócio, como é que ele se desenvolveu, né, e enfim, eu entendo, né, pelo que eu conheci de vocês, não tenho muito contato, eu lembro de vocês falando de empresas grandes, aí multinacionais, empresas com, sei lá, 500 funcionários, 1000 funcionários, sendo logo seus clientes logo de cara, né, mas se quiser pontuar um pouquinho para quem não conhece a Guiando, para quem, né, quer conhecer um pouquinho de sua trajetória, como é que, enfim, você se credenciou aí para chegar nessas gigantes, né? Bom, são 14 anos, se não me engano, aí que a gente fundou a empresa e a gente já nasceu prestando serviço para uma grande multinacional, um grupo multinacional. E foi para uma oportunidade que a gente identificou lá dentro de as operadoras estavam cobrando valores indevidos e eram valores bem consideráveis. A gente teve a oportunidade de fazer o trabalho de identificação desses valores e contestação, né, junto ao operador. Era um trabalho bem direto ainda, com uma visão bem específica para aquele cliente, porém eu enxerguei que ali tinha uma oportunidade de uma empresa que fornecesse esse tipo de assessoria. Inclusive a gente chegou a passar no processo seletivo para incubação no CRIT, que é o incubador aqui da UFJF, em Juiz de Fora. Porém, no meio do processo, quando a gente ia incubar, essa multinacional começou a demandar bastante, eu comecei a ir para Belo Horizonte, ficar em Belo Horizonte, decidi não seguir no CRIT e focar nessa oportunidade direta com essa empresa. O que aconteceu daí por diante foi que essa análise de erros das operadoras, que é o que a gente fazia, a gente foi percebendo que era a pontinha do iceberg e tinha muito mais oportunidade de otimização e redução de custo em telefonia numa empresa do tamanho daquela. Com isso, nós fomos explorando essas outras oportunidades. A gente não sabia, já existia esse tipo de trabalho de empresa, de conceito lá fora, que é o Telecom Expense Management. A gente não tinha essa informação na época. Era uma época bem diferente da de hoje, inclusive, com relação a tudo, startup, investimento. Foi em 2007. Outro mundo, né? Aquela época que tinha chip da Oi, 31 anos, aquela coisa. Exato. Não tinha nada de... Muitas coisas que a gente fez, a gente descobriu depois que já tinha um playbook para aquilo, né? E a gente não ouvia falar, não tinha toda essa informação e esse frenesi sobre startup, empresa de tecnologia, investimento, então era algo inimaginável, pelo menos para mim. Vocês chegaram com uma tecnologia nessa empresa grande, tá? Então, no primeiro momento não, era um trabalho consultivo mesmo de planilha de Excel, analisar planilhas, fazer um pente fino
nas faturas, em cima de planilhas e achar os erros, contestar a operadora. Porém, foi o que eu falei, a gente descobriu que isso era a pontinha do iceberg. E a gente foi eu levei para o diretor de tecnologia dessa empresa a proposta da gente desenvolver um software que pudesse olhar para todas essas outras frentes, olhar para que os funcionários pudessem ter acesso ao que eles estavam gastando e como eles estavam gastando, os gestores, para a gente poder ter rateios, visibilidade por unidade da empresa, ter análises comparativas, coisas que transcendiam muito o erro do operador. Esse diretor, isso foi um ano e pouco depois que a gente já estava fazendo esse trabalho de auditoria e várias coisas extra de auditoria, mas em Excel, na mão. Esse diretor deu um grande apoio. Ele falou, olha, eu quero que vocês façam, mas eu topo fazer. A gente levou um orçamento na época, acho que de 20 mil reais. Ele topou, mas falou, olha, eu quero que vocês façam um sistema para o mercado e a gente tem que se adaptar a ele. Era tudo que a gente queria ouvir, né? Que eu queria ouvir na época, porque eu de fato estava embarcando nessa, pensando em desenvolver um negócio e não ficar prestando serviço para uma empresa única. O grande erro ali é que 20 mil reais mesmo naquela época não era nada quando se fala em software, ainda mais software para enterprise. Então a gente, na época, contratou uma software house aqui de Juiz de Fora para desenvolver essa solução. O dinheiro acabou no meio do caminho, então a gente não tinha mais recurso, não estava pronto. A gente chamou essa empresa para ser sócia nossa na ferramenta e a partir desse momento a gente terminou a ferramenta, conseguimos implantar no cliente e fizemos mais 2 vendas grandes, né, do software sendo vendido. E a partir daí a gente não conseguia mais vender. É interessante falar isso porque é o que encaixa no nome, inclusive, do podcast. Eu não sabia que nem nunca tinha ouvido falar em SaaS, nuvem, mas na época a gente já tinha feito software na web, já com a ideia de ser mais prático. E aí eu peguei pro pessoal da Virtual, que era essa nossa sócia no software, vamos fazer o seguinte, vender esse software é muito difícil, é muito caro para a empresa comprar, vamos cobrar uma mensalidade. E eles pagam por mês e utilizam, e fica muito mais barato, muito mais simples de utilizar. E a gente estava implementando, de alguma forma, o SaaS aí, não era um SaaS puro, porque tem um setup, e não era uma venda que o cara colocava o cartão de crédito lá para comprar. Mas isso foi a guinada do modelo de negócio e que fez a gente começar a crescer. Enfim, daí por diante tem muita coisa da história aí, mas a gente acabou comprando essa software house e voltou a ter 100% da propriedade do sistema. E nesse momento a gente fez um programa onde os funcionários chaves da empresa puderam comprar participação e ter a opção de comprar participações similares no futuro pelo valor pré-fixado. Mais uma vez, a gente estava fazendo aí um stock option sem saber que existia stock option, mas era, na verdade, um mecanismo simplesmente de defesa, porque a gente estava aportando toda a nossa receita e todo o nosso caixa e a nossa geração de receita no pagamento da compra dessa empresa. E a gente ficava na mão dos funcionários porque eu não sou da área técnica. Então foi uma forma de trazer eles para dentro, fidelizar, ajudar o caixa, porque eles acabaram colocando um dinheiro que ajudou a viabilizar essa conta, e fazer uma espinha dorsal da empresa muito mais consistente, né? Pelo que eu conheço, né, você formou em economia, né? Você não é programador. Na verdade, eu cursei economia. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu não tinha formado ainda, e lá eu formei em administração. Eu transferi para lá em administração. Ah, tá. Mas você programa ou não? Não. Eu sou muito entusiasta, mas assim, no passado distante, longínquo, antes da Guiano Telecom, que foi quando começou, hoje é só Guiano, depois a gente fala sobre isso. Mas o meu primeiro empreendimento foi o Guiano JF. Era um guia aqui da cidade que eu fiz. Mas eu nunca soube programar de verdade, só que eu sempre fui muito curioso, então eu conseguia fazer tudo que eu precisava usando front page, copiando e colando código, pedaços de código, e na época a gente de fato montou um guia legal da cidade, que o conceito na época era um pouco diferente, né? Todo mundo tinha sites. Ah, daí que vem o guiando, né? Exatamente, é uma ótima ideia, não sei de onde que eu imaginei que podia ser legal levar o nome da Guiando para uma empresa de consultoria para grandes empresas, mas a gente na época tinha o conceito, todo mundo que fazia dinheiro na internet, a maioria dos sites, né, fazia porque tinha alto tráfego e cobrava um valor alto por banner, publicidade. E o conceito que eu tinha na época era construir algo diferente, onde eu ia ter de fato um guia bem estruturado, ia cobrar um valor bem baixo, mas de muita gente que para estar naquele guia, para estar destacado, para ter algum tipo de maior visibilidade, né? Ele estava caminhando para dar certo, mas quando surgiu a oportunidade de montar esse negócio da
Guiano Telecom, eu analisei e vi que ele podia ser muito maior do que o Guiano JF, pelo menos a visão que eu tinha de modelo de negócio para a época era mais limitada para o Guiano JF. E foi quando eu fiz essa transição. Mas respondendo aí a pergunta, não programo, mas já fiz bastante coisa aí, site de vários jeitos, sem saber programar muito bem. Aliás, sem saber programar nada para ser... Eu tenho a impressão que todo mundo que que trabalha muito com enterprise, o pessoal geralmente tem uma habilidade ou já tá, igual eu achei interessante, tipo, eu já vi uma história de um outro software também, que trabalhava com uma empresa muito grande, e começou muito parecido com vocês, né? Começou com alguém que trabalhava ali dentro, fazia alguma coisa de gestão, de projeto, de operação, e aí daquilo ali juntou com outras pessoas, e aquilo foi virando, criou um software a partir daquilo, né? E até a gente tem um amigo nosso que fala, né? Toda planilha poderia virar um software, né? Então, tudo que você faz na planilha, né? E essas empresas grandes eu acho que você conhece mais que eu, né? É planilha para todo lado, né? Mas tem muito pouco esse contato, porque às vezes é uma questão muito customizada também, né? Uma coisa que essas empresas talvez você vai ajustando para ficar uma coisa quase que só para aquela empresa, né? Queria entender um pouquinho disso, assim, se você quiser pontuar, tipo, beleza, eu sei que depois vocês deram um passo atrás, parece, né? Criaram uma solução um pouco mais aberta para o mercado, mas como é que é isso? Tem que realmente ter você vai vender para uma empresa grande, você já tem que chegar, como é que é essa primeira venda, essas primeiras vendas, né? Como é que isso acontece? Porque eu acho que deve ser um desafio, né? Se entrar numa empresa grande, às vezes você não tem tanta gente ali ainda por trás, não tem tanto investimento, né? Não deve ser tão fácil. Claro, tem gente que já começa ali na empresa grande, já tem algum contato, mas eu sei que vocês depois tiveram que expandir para outras empresas, né? Queria entender um pouquinho disso, como que é essa expansão, se é customização que vocês fazem para cada um que é diferencial, ou se não, se é um software igual para todo mundo, enfim. Como é que é esse mundo do enterprise que eu não faço muita ideia, para ser sincero? Seria difícil responder essa pergunta no passado, a gente estava olhando para frente. Olhando para trás é um pouco mais fácil. A primeira coisa que eu, inclusive, bato muito na tecla em conversas que a gente tem, às vezes, para tentar fomentar o ambiente de empreendedorismo aqui na região, eu não tenho expertise, a não ser com o segmento enterprise. Então, assim, eu posso conhecer sobre outros segmentos, mas o meu conhecimento é enterprise. E, cara, o que eu conheço do segmento enterprise, primeira coisa, é muito difícil você conseguir o primeiro contrato em uma grande empresa com credibilidade. Que passe credibilidade. No fim, assim, a gente tem mania de falar empresa A, empresa B, né? Tipo, o Grupo Boticário, Fiat, a Guiando como empresa, Reportei, enfim. Mas no fim não são empresas, são pessoas. Então, você imaginar que lá do lado de uma multinacional gigantesca tem uma pessoa que vai assinar embaixo numa contratação de uma empresa recém-criada, com uma solução recém-criada, que não tem track record, que não tem algum outro usuário de renome utilizando, alguma coisa que dê segurança, aquele cara, aquela funcionária, aquele colaborador, ele vai estar colocando de alguma forma um risco do emprego dele na mesa. Então, para ele topar fazer isso, ou ele tem que enxergar que o benefício é muito grande, ou ele tem que ter muita segurança da empresa onde ele está e que aquilo vai ser algo, se der errado, não vai ser algo, um problema individual para ele, né, que as pessoas estão compradas em assumir aquele risco, ou ele não vai fazer. E assim, a partir do momento que uma coisa que nos ajudou muito foi ter esse primeiro contrato, tá? Esse primeiro grande cliente. Ele surgiu numa situação, tentando falar bem rapidinho, mas o meu pai, ele tem uma empresa já há muitos anos de cabeamento estruturado, instalação de rede, PBX, e ele presta serviço para várias empresas, uma delas é essa multinacional que tem uma das unidades aqui em Juiz de Fora. E, por um acaso, nessa empresa, o time dele técnico tinha que carimbar as faturas e mandar para pagamento, porque eles é que pegavam um rateio lá no tarifador que era gerado pelo PBX. E ele o pessoal dele identificou que essas faturas estavam erradas, estavam com cobrança indevida, tinha algumas negociações que foram muito divulgadas na época dentro da empresa, fizeram muita propaganda. E eles viram. E se percebeu que ninguém mais na empresa inteira, no Brasil inteiro, tinha pego esse tipo de erro. Então, assim, estava acontecendo isso em todos os lugares e só aqui que pegaram. Então, ofereceram para o meu pai se ele queria fazer essa análise em todas as unidades. Como não é o core da empresa dele, nem da equipe dele, na época foi onde surgiu a oportunidade de eu entrar e, de fato, me envolver com isso. Depois de um tempo, a gente dividiu e segmentou e criou uma empresa, de fato, só para isso. Se não fosse essa oportunidade, se eu tivesse criado o mesmo negócio do lado de fora, eu nunca teria tido, aliás, ia ter sido muito difícil, nunca é ruim de falar, mas teria sido muito improvável eu conseguir entrar para atender de forma corporativa e nacionalmente
uma empresa desse porte com que eu provasse que eu tinha know-how e conhecimento para atender. Então eu tive uma porta de entrada. Isso é muito importante. Depois que eu tive essa porta de entrada, aonde eu chegava para falar das soluções e falava que eu tinha esse cliente, isso abria portas. As pessoas se sentiam seguras, inclusive eu falava, pode ligar para o pessoal lá e conversar com eles. Isso era muito importante. Então é muito importante ter um primeiro case e é muito difícil conseguir. Ultimamente, tem se aberto muitas oportunidades para startups nos programas de inovação aberta. Então, a gente tem visto isso como uma grande facilidade que antes não existia. É óbvio que mesmo nesses programas, às vezes tem uma certa restrição se a startup for muito júnior, mas é um caminho que antes não existia. Então, esse primeiro case, ter a credibilidade é muito importante. E se você não conseguir ele numa grande empresa, não tiver nenhum caminho de abertura numa grande empresa, você vai ter que costurar ele em empresas um pouco menores para você ir galgando passo a passo até chegar nas grandes. E, eventualmente, vai fazer sentido e vai valer muito a pena você fazer de graça. Você dá um grande benefício para o seu primeiro, para o seu segundo cliente, para que eles tragam a credibilidade que você precisa para você abrir outras portas. Então, assim, isso para mim é o ponto-chave, sabe? Você conseguir os primeiros contratos é muito mais difícil do que os subsequentes. Porque, no fim, não se trata de você negociar fazer um bom negócio. Pô, eu tenho um puta de um projeto, uma solução excelente para a sua empresa, vai ajudar pra caramba. Do outro lado, são pessoas que prezam pela carreira deles. Então, eles vão ter receio se eles não se sentirem muito seguros. E outra, né? Além de se sentir seguros, eles terem respaldo, porque às vezes eles vão até se sentir seguros na conversa com vocês. Mas se der zebra, se não der certo, se alguma coisa der errado no projeto, eles vão falar o quê? Putz, mas eu tinha certeza que eles iam entregar. Agora, se você tem outros projetos que te sustentem, ele vai defender, ele vai falar, olha, mas como eu podia imaginar que aqui no Boticário isso não ia funcionar? A gente conversou com o pessoal da FIT, eles prestam serviço lá há 2 anos e não tem nada a reclamar sobre elogios. A gente conversou com o pessoal da Sala Vital, a mesma coisa. A gente conversou com o pessoal da MRS, a mesma coisa. Então, a gente tem sempre que pensar que, por maior que sejam as empresas, no fim são pessoas que estão lá do outro lado. E, na verdade, eu acho que até quanto maior elas são, mais as pessoas elas têm essa precaução com as carreiras, com as funções, porque as coisas ficam mais distantes, né? Então, depois, para explicar alguma coisa que não deu certo, se perde nesse telefone sem fio e sobra para quem assinou embaixo e contratou aquela empresa. Muito interessante isso que você falou, Schettini, porque você já deu um mapa, né? Porque, assim, primeiro você tem que conhecer uma dor, um problema ou uma oportunidade, né, muito grande ali dentro, porque pensando em alguém que não tem esse histórico, né? Não tem o track record que você falou. Então, você tem que ter um conhecimento. A gente, às vezes, quando trabalha, a gente, por exemplo, já é muito do SMB, né? Do pequena e média e tal. A gente, quando trabalha com esse, a gente meio que consegue fazer algumas técnicas que a gente mapeia a gente mapeia 5.000 pessoas, né? A dor é comum a um grupo imenso de pessoas, e aí você vende para escala aquilo e por aí vai. No seu caso, não, né? Você vai lá, analisou a dor de uma grande empresa, provavelmente outros setores de outras grandes empresas vão ter a mesma dor, né? Se forem operar da mesma maneira, mas exige um conhecimento muito grande, e eu acho que esse conhecimento é um pouco difícil de acessar, né? E eu acho que é um conhecimento que muitas vezes tem que vir a dor ali, a demanda de dentro para fora. Isso é muito legal. E depois a dica que você deu de, beleza, com a porta aberta ali, você começa a ter que prestar atenção nessa hierarquia, nesse cuidado que você tem, porque quem te contratar, se acontecer um erro, é o emprego daquela pessoa que tá em jogo, né? Então, já, às vezes, de várias pessoas, né? De um departamento, uma meta, né? Uma empresa que tem que investidor, acionista, então começa a ter uma cascata de coisas que a empresa tem que ser o mais segura possível, né? Às vezes ela vai ser mais conservadora, porque senão isso pode estourar lá na ponta mais fraca. Isso é muito legal. Mas eu queria entender em termos de solução, porque aí, beleza, vocês tinham uma solução lá para uma empresa grande, uma multinacional, né? Acho que é da área de mineração, essas coisas, né? E aí depois vocês foram abrindo porta em outros, mas aí como é que era a questão do software? Porque eu entendo, eu não sei se o pessoal entende se é um software, consultoria, como é que é essa formatação dessa solução? Isso para mim é interessante, porque eu fico assim, como é que vocês precificam, sabe? Essas coisas para mim, acho bem... como é que você vai precificar uma coisa específica de uma grande empresa, né? Enfim, como é que é esse processo, né? Até somando nessa pergunta, Schettini, eu imagino que, como a venda é mais complexa, e você até bateu nesse ponto de que a pessoa do outro lado, ela tá preocupada com a carreira dela e também querendo entender que essa empresa realmente vai trazer resultado e que ela não vai trazer problemas para esse grande grupo, né? Eu imagino que essa pessoa que vai assinar,
nem sempre é a pessoa que de fato vai utilizar o software, né? Nem sempre é aquela pessoa que vai acompanhar esse uso no dia a dia. E aí, como que vocês, se você pudesse falar desde essa pergunta do Renan, né, que quando foi o começo, modelou para o software, e trazer até agora para como vocês identificam a pessoa que está usando, tem a necessidade X ou Y, dado que vocês não vendem para quem usa, pelo menos imagino que quem usa mesmo no dia a dia não é a mesma pessoa que passa o cartão, vamos dizer assim, né, que assina. Como que vocês fazem para consolidar esse conhecimento entre produto, venda, o pessoal do CS e garantir que o atendimento de vocês realmente está sendo resolvendo aquele problema que vocês se proporam? Então, deixa eu tentar então embarcar aqui na resposta a todos os itens. Teve um item que o Renan perguntou sobre a questão da solução, as dores serem diferentes. No fim, cara, as dores são similares, mesmo nas grandes empresas. O que acontece é que, dependendo da dor que você trata, é uma dor de setor, né, de nicho. Determinado setor tem aquela dor, outro setor não tem. Mas as empresas em si, elas vão ter as dores de forma similar. O que vai acontecer é que empresas grandes, elas acabam tendo uma estrutura muito mais complexa, e essa estrutura acaba puxando processos e nuances ali, que é muito mais difícil você envelopar uma solução e falar, tá aqui, ela de prateleira, encaixa na sua estrutura. Você vai ter uma solução padrão, vamos dizer assim, uma solução que vai atender as dores daquele mercado como um todo, mesmo sendo enterprise, mas você vai ter que ter uma camada de adequação, uma camada onde você faz o link daquela solução padrão para as especificidades daquele cliente. Sejam integrações aos RPs, aos sistemas que eles utilizam, seja às vezes soluções que não são nem de software, às vezes você vai ter algumas questões que são de pessoas, você vai ter que ter pessoas cobrindo alguns gaps de processo, alguns gaps de comunicação que vai existir entre a solução que você tem padrão e os processos e a governança ou como aquela empresa precisa tratar aquele problema. Mas no fim, a dor é sim a mesma, você consegue construir uma solução padrão. Muito difícil, assim, existem casos, mas é muito menos provável que você consiga envelopar uma solução de prateleira e ele vai simplesmente plugar em todas as grandes empresas. Você vai muito provavelmente ter uma camada de personalização ali, mas você consegue construir isso de maneira que não afete muito pouco esse produto principal seu, essa solução principal sua. Quando a gente começou lá a fazer, saiu da planilha, transformou isso em software e começou a ir para o mercado para vender, foi um teste, né? A gente foi testando os modelos. Então, primeiro a gente testou de venda, não funcionou legal. Depois a gente veio para esse modelo de recorrência, onde a gente cobrava o valor, funcionou. E aí a gente começou a tentar achar uma forma que tivesse um norte ali em como cobrar. No nosso caso, a gente achou, na época, quando a gente estava falando de telecom, só de telecom, né? Hoje a gente de fato expandiu, que era uma correlação direta com o volume de linhas que aquele cliente tinha. E aí a gente cobrava um valor, tinha ali um deltazinho ali que podia variar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, dependendo do volume de linhas, dependendo de alguma complexidade adicional. E pronto. O que você provavelmente, óbvio que eu não tenho uma análise ampla de mercado, tá? De todas as soluções ou de todos os nichos que você pode atacar no enterprise. Mas o que eu percebo é que é muito comum que quando você vai com uma solução de software e tecnológica para essas enterprises, muito provavelmente você vai ter algumas demandas de trabalho não software, de pessoas, não necessariamente tecnologia. Porque esses caras, ou eles vão precisar que você, como eu comentei agora há pouco, cubra alguns gaps, ou ele vai falar o seguinte: legal, o teu software resolve muito bem essa minha dor. Só que tem esse pedacinho aqui, que não é a proposta do teu software, mas que eu preciso que resolva também. E se você não fizer isso, eu não vou conseguir justificar a tua contratação, porque eu vou continuar a ter que ter um penduricalho aqui para poder atender essa demanda. E aí você tem que abrir brechas e precedentes para que você tenha, sim, uma camada de serviço para poder atender. Então você às vezes vai ter ali 80% daquele contrato é tecnologia, software, solução, mas você vai ter 20% que são pessoas, são serviços consultivos, serviços até mesmo operacionais em alguns casos. O setup, você tem a operacionalização, às vezes, né? O cara contratou a tecnologia, o software, mas alguém tem que operar aquela solução. E às vezes ele não quer fazer nem isso, ele quer que você entregue de fato o pacote completo. É como se você também tivesse que, por exemplo, subir ali as faturas pro software, né? Tipo, você tem essas linhas aí, você mesmo vai lá, pega essas informações e vai alimentando o software e o cara fica só
com as análises de dados. Exatamente. Em alguns casos, nem análise de dados. Ele quer que você entregue isso também. O que acontece é mesmo que você tenha uma política, pelo menos a nossa experiência disse isso, tá? Não estou falando que é uma verdade absoluta, mas mesmo que você tenha uma estratégia muito forte, focada em ser 100% SaaS e solução tecnológica, no Enterprise a nossa experiência mostra que dificilmente você consegue sustentar isso. Você precisa abrir espaço. É óbvio que se você não tiver também delimitações para isso, daqui a pouco você está colocando gente lá dentro para servir cafezinho e cuidar da recepção, mas você tem que abrir alguns espaços para que serviços que são inerentes à sua solução, que são complementares à sua solução, quando aquele enterprise, aquele cliente falar, putz, eu preciso que você me entregue o pacote fechado. Quando a gente fala de empresa muito grande, de fato, quem vai usar a solução normalmente não é quem compra, quem assina o cheque, porém é quem dá o aval técnico. E isso tem algumas questões. Então você tem primeiro, você tem que convencer várias pessoas a fechar aquele contrato. A compra, ela nunca vai ser por emoção. A não ser que você venda extintor de incêndio e o cara esteja com incêndio, ele pode estar super empolgado, você sai da reunião, putz, você fecha o negócio fechado. Na hora que vai para dentro, esfria. Porque dentro da empresa passa por várias etapas, várias áreas. Tem a aprovação primeiro dentro da área, aí depois vai para a área de compras. A área de compras vai querer comparar e ver soluções para poder ver se o seu preço faz sentido. Na hora que ele faz isso, normalmente acha-se outras soluções e normalmente não é uma solução exatamente igual. E aí eles vão ter que comparar, falar, mas o que tem de diferente? É melhor ou pior? O que é melhor? O que é pior? E esse processo, normalmente você não está indo numa venda, pelo menos no nosso caso, onde tem um orçamento pré-aprovado. Então você tem que ter um processo de busca de orçamento. Então essa venda ela acaba tendo um delay grande. Você precisa se manter ali firme e se mostrando seguro que você consegue prover aquela solução, quanto também você tem que ficar atento a perder o momento, o time daquele negócio e eventualmente esfriar até morrer aquela negociação e depois volta depois de muito tempo. No nosso caso, o ciclo médio já foi de 6 meses, hoje está na casa de 4 meses e meio, entre a primeira reunião que a gente faz com o cliente e o fechamento de contrato, quando a gente fecha. Então, isso é o tempo médio. Tem contratos nossos que duram 1 ano e meio desde a primeira reunião. Eu fico pensando que às vezes no Reportei a gente recebe umas solicitações de umas empresas maiores e tem, os caras mandam umas 2 planilhas pra completar, uns contratos gigantescos, que a gente lê ali e faz meio que, putz, esse cara vai pagar R$50 por mês, faz assim meio chateado, né? Mas imagino que isso é pros caras que vai pagar ali no cartão, né? Imagina uma coisa grande, como você tá falando. Não, aí o custo, né, pra você chegar nesse cara, mano. Já vi história de venda enterprise que tem que pagar jantar. Não sei se você tem que pagar jantar mesmo, é só trocar e-mail e abordar no LinkedIn. Conta pra gente o segredo. A gente não tem muito essa de pagar jantar, não, mas acho que indiretamente a gente acaba pagando. Uma das coisas que a gente aprendeu e que foi de muito sucesso nessa abordagem é que, assim, a venda enterprise ela é uma venda de confiança e uma venda de relacionamento acima de qualquer outra coisa. E a partir do momento que a gente começou a patrocinar eventos, e aí não são eventos feiras não, tá? Existem, eu não sei, o nome não é bem esse, mas espécie de congressos, tá? De diretores de tecnologia de grandes empresas, de diretores da área financeira, diretores de área de serviços compartilhados, de RH, enfim, de tudo quanto é área, né? Como a gente tem o nosso público-alvo, a gente começou a patrocinar eventos onde essas pessoas iam e são geralmente eventos de 2, 3, 4 dias, ficam num hotel, algumas vezes levam família, e você fica 3, 4 dias conversando com esses caras, assim, você tem reuniões de trabalho, mas você conversa com eles no jantar, no almoço, na piscina, e aí você vai construindo essa relação. Então, assim, a gente não paga almoço para fechar contrato, não, mas na hora que eu patrocino esse evento, esse diretor tá indo de graça no evento, e quem tá pagando o hotel acaba sendo os patrocinadores, né? Então, de alguma forma, a gente tem isso. Mas é uma coisa muito, muito certa, assim, é uma venda que é de relacionamento, de confiança em geral. Óbvio que tem várias vendas que a gente faz que a gente não tem relacionamento prévio, mas quando tem, é muito melhor, quando tem uma indicação, é muito comum
as pessoas de grandes empresas, elas são muito fechadas, das áreas, né? Diretores de tecnologia, diretores de RH, eles se conhecem muito, eles estão em muitos eventos, então eles têm grupos de WhatsApp, eles participam de vários momentos que eles estão interagindo. Então é muito comum também eles divulgarem bons parceiros entre eles quando alguém precisa de alguma indicação, e do mesmo jeito é muito comum eles queimarem algum parceiro que não faz um trabalho legal. Então é muito importante você entrar nesse meio e conseguir ter essas indicações. Eu conheço um cara que ele é mega vendedor enterprise, assim, das antigas aí, mas ele vende software, ele tem um software bem legal para atende aí cadeias de restaurante e tal. E aí ele tava me contando que uma vez ele foi num evento nos Estados Unidos. Pra isso eu fiquei assim, caraca, foi num evento nos Estados Unidos que era um congresso tal, porque ele sabia que lá ia estar o diretor X da rede de cadeias tal, aqui do Brasil, e ele foi pro evento pra saber que o cara ia no evento também, pra chegar lá e, tipo assim, sentado lá do cara e, tipo, sabe, fazer um relacionamento e começar o contato com o cara, e depois o cara, quando voltasse pro Brasil, ele tivesse uma entrada com o cara, e ele conseguiu o cliente assim. Ele realmente, imagina, ele foi pra um evento lá pra causa de um cara específico, e eu falei, gente, isso aqui é uma loucura, né? Mas pra ele era super normal, porque ele vive naquele mundo enterprise. Não, eu vou lá, vai estar nesse evento, vai estar o fulano, eu vou lá, e eu volto, e eu falei assim, cara, imagina, não sei se você teve que fazer isso, né, Rodrigo? Você tem que ir lá pros Estados Unidos fazer uma reunião, o cara te conhecer pra você voltar aqui no Brasil e fazer uma reunião com ele. Se eu fosse funcionário, você me deu uma boa ideia, eu ia tentar vender essa ideia pro meu chefe, pra ele bancar uma viagem que eu consegui ganho. Ele é dono também. Vai chegar o pessoal da Guiando ouvindo o podcast e falar assim, então, Rodrigo, Schettini, aqui, tem uns clientes bons aqui, nesse lugar tal, nesse outro lugar aqui também. Tô sabendo que eles vão na Disney semana que vem. Esse mercado de Cancún aqui tá maravilhoso. Mas é um pouco disso, né, cara? Quando a gente fala esses eventos, são muito caros o patrocínio dele. Era muito mais barato ir para os Estados Unidos atrás de alguém. E na verdade, para quem olha de fora, né, você está passando 3 dias lá num resort de férias. E não é isso. É relacionamento puro. Óbvio que você se diverte e tal, mas no fim é relacionamento, cara, porque é o que determina você conseguir entrada e desenvolver negócio com essas grandes empresas. Agora vamos pegar o lado também diferente, que eu acho que para entender isso também, porque assim, é normal às vezes você ter problemas com clientes, né? Você tem um cliente, não se adaptou, teve um diretor lá, trocou a pessoa que contratou e entrou uma nova pessoa. Pode acontecer. Eu não sei se você já passou por isso, e você falou que é um mercado muito fechado, que as pessoas se comunicam, né? Trocam ideia no WhatsApp. Então vamos supor, você tá prestando serviço para uma empresa X, lá dá um problema específico, isso contamina a sua capacidade de chegar naquele mercado ou não? Cada caso é um caso, não é assim? Porque eu fico pensando até nessa questão da reputação da sua empresa, né? Você vai ter que cuidar disso também. Como é que é isso? Se tem esse caso, porque é normal você ter falha. Software dá problema, né? Não tem. Exatamente. Não, e às vezes a pessoa que te contratou saiu, entrou uma que não se deu bem, enfim, acontecem coisas, né? Aí você também tem a sua reputação ali em jogo, né? Você pode fazer alguma coisa errada e, assim, existem pessoas que não têm muito bom senso também de todos os lados, né? De emprestadores de serviço e nos clientes. Então pode ter alguém do outro lado que não tem um bom senso e gera todo um transtorno. A gente nunca passou por isso, tá? Se por um acaso a nossa imagem foi de alguma forma mal colocada em alguns grupos, a gente nunca sentiu isso na pele porque ninguém nunca trouxe essa informação, a gente nunca teve uma perda ou uma reclamação em massa, mas sim, assim, é um cuidado maior. Às vezes a gente tem um cliente pé no saco que, só te suga, não te traz benefício nenhum. E você tem que ter muito mais cuidado, porque se você, por um acaso, resolve, eu não quero mais atender esse cara, não faz sentido, a relação não está saudável, você sabe que ele, com um grupo de WhatsApp, ele pode te queimar numa conversa. E assim, não estou nem falando, às vezes, de má fé, não, estou falando que às vezes a pessoa realmente, para ela, é uma verdade que você não é um bom prestador. E aí a gente tem que ter muito dedo com isso, sabe? Muito tato com isso, porque acontece, assim, às vezes a gente, como eu disse, né, não é que a empresa A é boa e a B é ruim, mas tem pessoas que são mais fáceis de lidar, que são mais interessadas em construir algo bacana, e tem pessoas que não são. Então, assim, isso é uma preocupação forte, que a gente tem aqui. Rodrigo, você chegou a comentar que, às vezes, atualmente seu tempo médio de venda é 4 meses e meio e tal, mas já foi 6, já teve cliente aí que demorou mais de ano para fechar, e imagino que quando contrata, se demora esse tempo todo, na hora de cancelar, demora também? Ou se um cliente está insatisfeito, é na hora, assim, no ato e já acabou? Essa dificuldade na hora de vender, ela se transforma em maior tempo desse cliente com você? Então, seu LTV compensa todo esse desgaste?
Com certeza, assim, o LTV, eu não sei, eu não posso falar para outras empresas, eu nunca pesquisei isso, mas o nosso LTV ele é bem longo, sabe? Ele é bem maior do que empresas de SaaS. Quando a gente fez a última vez que a gente olhou, estava na casa de 50 meses. E isso se dá tanto porque o processo de troca de um fornecedor é muito mais complexo, tanto do processo de compra, de negociação, quanto a própria implementação da solução, porque é um problema maior, dele não é um plug and play, que ele coloca lá e vira a chave. A inércia é um pouco maior também, então mesmo quando o cliente não está muito satisfeito, a gente tem sinais, tenta reverter, alguma coisa não está legal. A gente costuma demorar um pouco mais para perder, às vezes a gente é surpreendido, às vezes acontece da gente ser pego de surpresa. Um cliente que a gente estava acompanhando, estava todo satisfeito, não tinha nenhuma reclamação, não tinha nenhuma sinalização, e de repente ele comunica que está cancelando o contrato com a gente. Mas não é muito comum. O comum é a gente ter os sinais e assim, a gente tenta trabalhar, tenta reverter, consegue na maioria das vezes, mas em alguns casos não consegue, em outros o cliente já vai dando sinais de que aquele valor para ele não está fazendo sentido, que ele vai ter que renegociar e ele vai ter que ir para o mercado. A gente sabe que às vezes o mercado vai ter fornecedor, vão existir fornecedores que o diferencial deles é preço, né? Eles prestam um serviço mais básico com um preço mais baixo, mas em geral a gente consegue prever os sinais e sim, a gente acaba tendo um LTV, um tempo de vida com a gente maior, sim. 4 anos de LTV, né? É tipo, você tá contando ainda, né? Porque pode ser maior daqui a pouco, aumentando a carteira e o tempo de empresa, né? Então, LTV de 20 anos, né? Vai ficar lá com o cliente. Seu primeiro cliente tá até hoje com vocês? Tá até hoje. Olha aí. 13 anos de LTV. Quantos meses daí? Mudou o escopo, mas ele tá com a gente até hoje. Mas eu acho que, pelo que a gente analisou, assim, a tendência é mais ou menos essa de 4 anos mesmo, assim. A gente começa a perceber um ciclo um pouco mais definido, sabe? Então, hoje, a gente aposta muito que a nossa solução nova, que não é de gestão de telecom, mas é de automação de contas a pagar, é de transformar digitalmente contas a pagar das grandes empresas, a nossa aposta é que ela tem uma fidelização ainda maior que a do telecom. Então, isso se comprovando, aí sim, quando a gente começar a ter 5, 6 anos dessa solução nova lançada, o nosso LTV tende a aumentar. Mas isso ainda é uma incógnita, porque a gente tem aí 2 anos que a gente, de fato, lançou a solução. Temos 2 anos de lançamento e não temos nenhum... Na verdade, temos um cliente perdido que está voltando agora. Olha aí, caraca, 2 anos e um cliente que tá voltando ainda, hein? Olha aí. Mas essa solução, para explicar aí pro pessoal, vocês no começo faziam a gestão da telecom do cliente, e agora vocês expandiram para gerenciar todo o sistema de contas, né? Então agora não só a telecom, mas também as outras áreas, é isso? Na verdade, telecom a gente cuida da telecom inteira dele em termos de gestão de custo, né? Então eu audito, eu relaciono com a operadora, eu ajudo a identificar desvio, a fazer relatórios para os usuários, a identificar oportunidades, a negociar com a operadora um novo contrato. Só que nesse trabalho de telecom a gente foi crescendo e começamos a ter que lidar com milhares de faturas todos os meses. Isso começou a ficar complexo, a gente teve que criar muitos processos e muita automação para isso. E a gente percebeu que a dor dos clientes em fazer essa gestão de fatura de várias outras contas, energia, água, IPTU, condomínio, aluguel, enfim, qualquer fatura recorrente, era muito similar de telecom. O simples fato deles saberem que eles têm 2.000 faturas para receber, que eles precisam coletar essa fatura em algum lugar, precisam ler os dados dela, precisam validar aquela fatura e mandar para pagamento dentro do SAP, do Oracle deles, isso já era um trabalho operacionalmente muito estafante, que gerava muitos problemas, multas e juros, falta de pagamento, corte de serviços, e a gente pegou o aprendizado que a gente teve para fazer isso em telecom, a gente transformou isso numa solução para qualquer fatura recorrente. Então hoje essa solução chama Next Invoice, mas ela basicamente automatiza e transforma digitalmente quanto você pagar. Para você ter ideia, mesmo todas essas empresas que a gente trata, que são gigantes, né, mais de 90% delas, o processo de pagamento de conta ainda é como se fosse nos anos 90. Eles recebem aquela fatura, imprimem, carimbam, assinam, aí digitaliza, manda para uma área, manda para outra, e vai para o RP, alguém aprova. E assim, muito custoso, com muita chance de erro, com muitos problemas gerados. E aí, um pedacinho da solução que a gente tinha de telecom, a gente conseguiu expandir, transformar uma solução aberta para qualquer fatura recorrente. Cara, isso é muito doido, né? Você vê o processo da década de 90 ainda e você tendo que digitalizar isso, né? Que doideira.
E uma coisa que eu queria, assim, pra gente poder, até se você pudesse formatar isso com algumas dicas aí, você consegue trazer isso pra gente, Schettini? Pensando em quem tá agora começando a ter essa escala, ou querendo ir para esse lado do enterprise, ou já até conseguiu fazer uma venda, quer fazer a segunda, enfim, ou quer transformar o produto, né? O produto hoje vende bem, tem empresas legais utilizando, mas quer transformar aquele produto para o enterprise. Que dicas aí que você deixaria para quem vai seguir esse caminho e o que pode esperar desse caminho aí de vendas enterprise? Bom, primeiro, eu acho que vale muito a pena. É um mercado muito rico, né? São empresas com muito dinheiro e que, dependendo da dor que você está resolvendo, se for uma dor que está mais no coração ali daquelas empresas, o impacto que você gera resolvendo aquela dor é muito grande, né? Então, quando você resolve um problema que custa 1% do custo de uma empresa que fatura 5 milhões de reais é uma coisa, quando você melhora em 1% o custo de uma empresa de 5 bi, é outro patamar. Então, o impacto que você gera é muito grande e isso acaba tendo um potencial de gerar bastante receita. A primeira coisa, acho que, como eu disse lá atrás, você precisa ter cases que te sustentem, que te dê credibilidade e as pessoas topando falar daquilo. Então tem que ser um case de sucesso de verdade. Então é muito importante, se você tem já isso mapeado, busca quem vai ser esse teu primeiro cliente, seu primeiro, segundo cliente, que vão suportar teu trabalho de expansão logo na sequência. Deem muita atenção a ele, façam um trabalho muito bem feito, alinhado desde sempre de que tipo de benefício você está fornecendo, eles estão pagando muito mais barato, eles estão tendo alguma coisa a mais para que possa ser usado o nome deles. Cuidado para não se deixar levar também para acabar fazendo uma solução que é extremamente customizada para aquele caso. Então você tem que estar atento a isso, porque é muito fácil quando você está dentro de uma grande empresa. Os problemas são muito grandes, você começa a enxergar e ver formas de resolver todos eles. Então tem que tomar cuidado para não sair e manter a sua solução como uma solução de mercado e não específica. Eu acho que é muito oportuno o momento com programas de Open Venture. Tem muitos programas de inovação aberta, de investimento de grandes empresas em startups. Então, assim, são canais muito interessantes. A gente participou de um processo recente na IBM. A gente já tem tantos anos, temos empresas gigantes no nosso portfólio, mas com certeza, se a gente não tivesse entrado na IBM via IBM Open Ventures, que foi um programa que eles iniciaram no ano passado, a gente dificilmente teria conseguido caminhar o tanto que a gente caminhou lá dentro, tanto para eles como virarem clientes nossos, como se tornaram, como no sentido de uma parceria que está se desenhando muito interessante para a gente. Espero que para eles também. Então, assim, aproveitar esses programas, pesquisar, olhar muito para o nicho ali, o segmento que tem mais fit, ou mais que empresas grandes, geralmente elas têm problemas similares, dependendo da área que você atua. Se não for uma área muito específica, você vai atender praticamente qualquer empresa grande. Veja qual que é a área, o segmento que tem mais fit, foca nele primeiro, consiga alguns cases e depois vai buscando cases em outros segmentos. O teu melhor vendedor é o teu cliente falando bem de você, isso é normal, só que a diferença é, se você faz SMB, para você dar voz para um cara que vai te potencializar, atender 10% do teu market share, quase impossível. Você tem que gastar rios de dinheiro em mídia social para aquele case ali daquela empresa se viralizar, né? Agora, se você está tratando de enterprise, você está falando de 2, 3 mil grandes empresas no país. Se você pegar 1, 2 caras e fizer um puta projeto de referência, esses caras eles vão conseguir atender aí 5, 10% do market share total seu e da visibilidade do case que você construiu. Então vale muito a pena você investir, como eu disse, eventualmente fazer de graça, enfim, de fato investir recurso, energia, tempo em ter algum cliente teu com um belo alinhamento antes, porque senão também você faz um belo de um case e depois ele não topa falar nada, não topa expor isso. Porque isso, cara, vai te economizar muito dinheiro de prospecção, de gerar visibilidade, de gerar credibilidade. Se você tiver 1, 2 grandes cases falando bem, sendo expostos, e vão ser o suficiente para você conseguir abrir porta para os próximos passos de expansão do teu mercado. Esse podcast foi editado pela BZT.